O que é HPV? HPV é um vírus, essa sigla em inglês, porque é HPV, é o nome em inglês, né? HPV significa papiloma vírus humano. Porque esse nome, porque acontece em pessoas, né, no ser humano. Então, o papiloma vírus humano, que é conhecido muito pelo HPV, ele é um vírus altamente, né, contaminável, né? Hoje ele passou à frente até do HIV. É um vírus que se adquire através, principalmente, da relação sexual. Hoje é considerado, estão provocando doenças, desde doenças benignas até as doenças, até o câncer. Então, é considerado a doença mais transmissível, sexualmente transmissível no mundo. Então, na verdade, em todo o mundo, desde que ele foi descoberto, Marcos, foram descobertos uma média de 200 tipos do HPV. Só que desses tipos, dessa quantidade enorme que foi descoberta, existem aqueles que realmente induzem a doença ou provocam a doença. Nós chamamos de doença induzida pelo HPV. Então, existe desde os condilomas, que são verrugas genitais. Aquela que fica bem áspero, todo mundo sabe o que é verruga, que é até no linguajar popular. Engraçado, eu estava ouvindo outro dia, essa questão de chegar e dizer, eu tenho uma verruga, né? Eu tenho uma verruga. É a verruga mesmo, né? Então, a verruga pode existir assim, até na outra parte do corpo, mas essa verruga que preocupa é a genital, né? Nos genitais femininos e masculinos, né? Pode estar na vulva, no homem pode estar lá no pênis, na região escrotal, na região anal, perianal, aliás. Então, esses são os condilomas. Então, se eles são altamente, 90% dos casos dessas verrugas realmente ou mais são por HPV. Esse HPV, esses tipos que infectam, eles são, nós catalogamos em números. Então, tem o 11, né, o 16, 18, que são os mais agressivos, que levam até o câncer, e tem os outros que são mais benignos, que a gente chama provocam essas verrugas e lesões pré-malignas. Então, né? O surgimento dessas verrugas, por exemplo, já é um primeiro sinal de que ela pode ter esse câncer? Não, as verrugas, elas são geralmente, como eu falei, benignas, graças a Deus, são fáceis de tratar, aumentam em grande quantidade, elas se disseminam muito facilmente e também são altamente contamináveis. O contato na hora da relação sexual, até com as mãos, pode contaminar, né? Então, as verrugas não, as verrugas, graças a Deus, elas são consideradas benignas, então se retiram, faz o tratamento com a aplicação de substâncias tipo ácido, outras substâncias que hoje existe uma substância muito imunomoduladora, muito boa, chamada de Micmold, que é o nome comercial, não preciso falar, mas é um tratamento que a paciente, a mulher ou o homem pode usar mesmo em casa, em aplicações, né, que a gente vai orientando, e quando já tem grande quantidade, que já está incomodando, é uma coisa que a pessoa realmente não gosta nem de ver, porque fica feio, né, e na verdade incomoda, pode coçar, né, e tem que ser retirado. Aí a gente faz a nível de consultório mesmo, não precisa ser uma cirurgia, né? A nível hospitalar não, se faz a nível de consultório. A gente dá anestesia local e se retira. Já tirei muito isso, mas hoje, atualmente, dos anos para cá, graças a Deus tem diminuído, graças a quando passou a se usar a vacina. Então, o HPV, ele, quando foi descoberto, se atribuiu o câncer de colo do útero foi atribuído pelo HPV. É o principal causador hoje, 90%, né? Em cada 100 mulheres que tem um câncer de colo do útero, 90 foi por HPV, ou até mais. Então, isso aí foi mais do que está sendo mais do que comprovado há vários anos, digamos, de 10 anos para cá, ou mais, 10 anos para cá, porque em 2006 foi então criada e lançada uma vacina, que nós vamos já falar dela. Então, veja, o HPV é uma realidade, a principal transmissão é a via sexual, né? Por isso é considerada a DST, como eu acabei de falar, mais comum hoje e transmissível no mundo. E aí, pode ocorrer uma transmissão sem ser via sexual? Pode, agora é bem mais raro. Mas há quem diga, já os estudiosos aí acompanhando, por exemplo, uma menina, uma criança, ela pode ter o HPV, as verruguinhas genitais, principalmente por abuso sexual. Mas das outras maneiras, né? Se atribui ao vaso sanitário, toalhas, né? Quando você utiliza o mesmo banheiro, o sabonete, né? Mas eu, particularmente, na minha grande experiência, eu nunca atendi uma mulher, digamos, virgem com HPV. Mas eu estive participando de um congresso o ano passado, né, sobre essa área, né, de doença genital.
E uma médica, né, ela acompanhou muitos casos em crianças de 5 anos, 6 anos, mas segundo ela, com os condilomas, né, que são as verrugas. Segundo ela, essas crianças sofreram abuso sexual. Mas manipulação, né, se tem a manipulação também das mãos que estão ali contaminadas com vírus, pode transmitir. Tá certo? Mas é bem mais raro. Então, esse HPV, ele realmente é real, como diz a história, né? Um médico, um estudioso, um cientista descobriu, graças a Deus, a vacina e, na realidade, depois que chegou a vacina, que começou a ser aplicada em todo o mundo, já são 200 milhões de doses. Essa vacina, ela foi lançada, são 2 tipos, para 4 tipos, 2 tipos que eu digo das vacinas, mas elas são diferentes. Então, a gente chama bivalente, quando essas vacinas contêm 2 vírus que provocam o câncer, e a outra que é quadrivalente. Por que esse nome? Porque são para 4 tipos dos vírus que mais infectam, mais provocam as doenças, né? Que ela vai justamente proteger contra os tipos de HPV que lá vão, né, provocar as verrugas e também as lesões pré-malignas e até o câncer, né? Essa é mais completa. E dessas vacinas, qual é a ideal para se tomar? Ou para cada caso se passa uma vacina diferente? Veja bem, a vacina HPV, nós temos a aplicação nas mulheres ou meninas, que começa a partir de 9 anos, né? De 9 a 13 anos. Existe uma campanha aqui no Brasil do SUS, começou em 2014, porque visando justamente a proteção para o câncer de colo do útero. E mais homem toma vacina? Também toma, a partir de 9 anos até 26 anos. O homem até essa faixa, essa idade, né? Limite. Na mulher, a Anvisa, né, ela preconizou e liberou, né? Licenciou, que nós chamamos. Pode ser a partir de 9 anos, mesmo antes dessa menina, até 45 anos ou mais, dependendo de cada caso. Pronto, em relação às meninas, houve assim até uma certa né, preocupação por parte da mãe ou do pai, na época que foi introduzida aqui no Brasil, porque lá fora, na Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, eles fazem campanhas desde que a vacina praticamente foi lançada em 2006. Então, nós já estamos comemorando 10 anos de vacina. E essa vacina é um sucesso, é realmente muito eficaz, comprovadamente ela foi dita, ela é muito importante, foi muito, né, na verdade, essa vacina hoje, ela diminuiu o número de casos de câncer do colo do útero, lá nos outros países do primeiro mundo, que eles fazem um acompanhamento muito bem feito, muito, né, peculiar, e se verificou, porque lá estava voltando o câncer de colo do útero, não como nós aqui que a gente tinha, porque na verdade o Brasil sempre, mulheres morreram por câncer de colo do útero, muito triste, né? E exige aquela prevenção do câncer, que é o Papa Nicolau, e como nossas mulheres ainda fazem pouco preventivo, hoje melhorou, de uns anos para cá, digamos de 5 anos para cá, 10 anos para cá, a procura aumentou, né, mesmo pelo SUS, mas se morria, ainda morre mulheres com câncer de colo do útero, porque a mulher tem uma resistência, né, principalmente as mais velhas, digamos assim, de procurar o médico para fazer seu exame preventivo, mas lá nos outros países do primeiro mundo, eles não tinham mais câncer do colo do útero. Isso que eu quero, assim, um parênteses aqui, explicar isso, como é interessante essa colocação. Então, começou a se ver casos de câncer, né? Apareceram novos casos de câncer na mulher, no colo do útero, vagina ou vulva, né? Pode dar em várias outras partes anatômicas, né? E isso chamou a atenção dos cientistas, dos médicos da medicina em geral, né? Da ciência, e eles então correram, né? Imediatamente para vamos fazer uma vacina. Houve uma certa, né? Digamos assim, não houve aceitação, né? 100% ou de toda a comunidade científica, mas um estudioso alemão, um senhor que hoje ele já tem um médico cientista maravilhoso, o Hausen, ele mostrou por A mais B, né, que quando ele começou a estudar as peças, né, cirúrgicas dessas mulheres que eram operadas pelo câncer, ele encontrou naquelas, né, no útero, na outra parte do corpo dela, na vagina, etc., encontrou que tinha HPV. E ele provou que para combater isso, teria que se criar uma vacina. E ele conseguiu, graças a Deus. Está aí, hoje é um sucesso. A vacina é feita em todo o mundo. E no Brasil, que demorou mais, né, na realidade, ela chegou primeiro para as clínicas particulares, clínicas privadas. Posteriormente, o governo resolveu, em 2014, fazer a campanha. Primeiro começou com meninas de 11 a 14 anos, a 16, 14 anos, entre 11 e 13 anos. Depois, eles diminuíram essa idade. Por que, Marcos, essa preocupação e esse cuidado, né, de fazer a vacina
o mais precocemente possível. Por quê? Porque antes que ela entre em contato com o vírus, antes que ela inicie sua atividade sexual. Por isso que houve uma certa, polêmica, uma certa, até as mães eu não vou fazer uma vacina dessas porque eu vou estimular minha filha, eu escutei até isso em entrevista, até fazer atividade sexual, ter sua atividade sexual muito cedo. Não tem nada a ver isso. Doutora Maria dos Remédios, a nossa ouvinte Auri Dantas, ela está fazendo a seguinte pergunta: qual é a idade mínima e máxima para tomar a vacina HPV? As minhas filhas têm 23 e 24 anos. Dá tempo ainda tomar? Sim, eu acabei de falar. Na mulher, na menina, a gente começa na menina. Hoje faz parte do calendário, da vacinação de rotina de qualquer menina ou menino. Na menina, como eu disse, o foco maior, o foco principal é o câncer do colo do útero. Por isso que a gente fala mais na mulher, na menina. A partir de 9 anos, tá certo? Como é o nome dela? Auri. A partir de 9 anos até 45 anos, sobretudo essa quadrivalente que eu falei também, porque já pega os vírus que vão provocar as verrugas genitais, e também o próprio câncer, As lesões pré-malignas são aquelas que o pessoal até aprendeu a dizer, NICs, que é neoplasia intraepitelial do colo cervical das células que acometem as células, e essas doenças pré-malignas podem ser de baixo e alto grau. O alto grau já está caminhando, se não cuidar, para um câncer, Então a mulher, como eu acabei de falar, vai de 9 a 45 anos ou um pouquinho mais, dependendo de cada caso. Eu cheguei já a fazer pacientes minhas de 47 anos, 48 anos, que ela já tinha um tipo de HPV. Inclusive eu quero até salientar que mesmo que a pessoa já tenha sido, diagnosticado com um tipo de um HPV, no seu preventivo deu NIC HPV, ela pode tomar vacina? Pode e deve, porque ela melhora a imunidade e também vai se proteger contra os outros tipos de vírus que provocam o mal maior, que é o câncer, Então a menina nessa faixa etária, e também uma coisa que eu quero agora, lembrei, Marco, também dar até como uma contribuição, digamos, para a comunidade em geral e pública, porque também do ano passado para cá, graças a Deus, a Anvisa e o governo, eles também estão fornecendo, digamos assim, gratuitamente. Essa vacina existe no posto para essa faixa etária de 9 a 13 anos das meninas, porque é campanha, e para pegar justamente, como eu falei, essas meninas que ainda não tiveram relação e elas antes de entrar em contato com o vírus, elas estão protegidas. E também para as mulheres HIV positivas, de 9, ou digamos, a partir de que ela está contaminada, até 26 anos. Ela tem que comprovar que tem HIV positivo, o vírus da AIDS. Então elas recebem também gratuitamente. E chamando a atenção, e nos meninos, para a gente não esquecer de falar, é de 9 a 26 anos. O menino deve tomar? Deve. Ele também não tem relação sexual. Ele é um transmissor, ele é um veículo de transmissão, vai passando essa doença, o vírus, aliás, para as outras para as mulheres, porque ele também, o que acontece hoje, na juventude, o pessoal que inicia sua atividade sexual muito precocemente, também é a mudança muito rápida de parceiros, Então se troca muito de parceiro. Aí a importância, e também eu quero salientar e falar a respeito do preservativo, gente. Mesmo tomando a vacina, mesmo fazendo o preventivo, porque quando se toma a vacina não deixa de fazer o preventivo, que é aquele exame citológico preventivo que se faz anualmente, que a partir do momento que a mulher passa a ter relação sexual, ela precisa todos os anos fazer seu preventivo. E antes desse período, olha, se preconiza anualmente. Não precisa aquela história, eu tenho que fazer meu preventivo 6 em 6 meses. Não é necessário assim, só quando houver indicação médica. Se tem uma lesão que precisa ser acompanhada mais de perto, ser tratada com mais rigor, com mais atenção, aí sim o médico vai dizer, você volta com 6 meses, volta com 4 meses, tá? Mas se preconiza o período, que nós fazemos, que nós orientamos, é por aí, é esse período anual. E na verdade, quando ela se tomar vacina, fazendo o preventivo e usar a camisinha, se prevenir, porque não só se tem HPV de doença sexualmente transmissível, o preservativo serve para se proteger, proteger contra as outras doenças sexualmente transmissíveis, como o próprio HIV. E olha, uma coisa que eu quero falar muito importante, Márcio, quem tem um HPV é uma porta aberta para facilitar a penetração do HIV. Isso também é de extrema importância. E temos as outras doenças, que a gente pode falar depois no outro momento, a sífilis, o herpes genital e assim por aí vai. E essa vacina, quantas doses são? A vacina são, quando a menina tem de 9 a 13 anos, ela só toma agora 2 doses. Toma a primeira dose e a segunda com 6 meses. Outra coisa, gente, se começou a fazer um esquema na sua filha ou no seu filho,
O menino também, o menino não tem no SUS não, viu? É só para as meninas. Nós temos essa vacina também na clínica privada, né? E nas mulheres acima dessa... Inclusive é uma pergunta aqui da nossa ouvinte que ela quer saber o seguinte, ela quer saber a vacina, por exemplo, onde é que vende aqui em Caicó? Pois a família dela tem muitos casos de câncer de útero. Pronto, nas Salutares Vacinas, né? Lá na clínica Salutares, nós temos uma clínica de vacinas, né? E nós temos essa vacina, sempre temos a vacina, qualquer coisa pode nos passar, ligar para lá, falar com a nossa recepcionista, nossa secretária, que ela passa até os valores também. Ok. E aí, veja bem, o que eu queria falar. Quando passa de 14 anos, gente, tem que ser 3 doses. As doses seriam a primeira dose, digamos, 0 dia, aquele dia que vai escolher, com 60 dias faz a segunda dose, a gente já deixa lá aprazado, que nós chamamos, marcado no seu cartão de vacina, no cartão de vacina da menina ou do menino, e com 6 meses da primeira dose, Marcos, faz a terceira, que é como se fosse um reforço. E aí vai me perguntar, doutor, isso depois no futuro precisa mais reforços? Nós ainda não temos essa resposta. Quem sabe, a medicina ela evolui, continua os estudos, as observações, talvez, quem sabe, daqui a 10 anos ou mais se faça, mas ainda não precisou de um reforço maior. Seriam as 3 doses e nunca deixar passar muito esse espaço. Eu não fiz, vou deixar para outro mês, Não, sempre fazer naquele prazo determinado, naquele período, porque isso contribui para uma boa eficácia, a proteção ser completa e a imunidade dessa pessoa corresponder bem à vacina que tomou, né? Doutora Maria dos Remédios, médica ginecologista, hoje falando sobre a questão do câncer provocado pelo HPV. Então, a pergunta aqui da nossa ouvinte é a Rosilene. Ela quer saber o seguinte, primeiro está contando aqui todo um histórico. Ela começou um tratamento, parou agora, fez até uma queimagem, tomou remédio 4 meses, né? E sente muita inflamação. Aí ela pergunta, quem tem HPV, no caso ela tem 37 anos de idade, ela pode tomar vacina ou qual o tratamento indicado para ela? Pronto, o tratamento nós teríamos que ver, né, dar esse diagnóstico, ver como está a situação dela no momento, porque, claro, exige um acompanhamento. Se ela teve NIC, se foi NIC 1, NIC 2, NIC 3, que são displasias, né, são alterações, como eu falei antes já, no início da nossa conversa, que são lesões consideradas pré-malignas, que se ao longo do tempo não forem tratadas e bem cuidadas, pode chegar a um câncer ou não. Porque para se ter um câncer, gente, depende muito de cada organismo, de cada pessoa. Mas veja bem, aí no tratamento vai depender como está o seu diagnóstico no momento, a situação, o que foi feito, né? Ela coloca aqui que entrar teve em detalhes. Ela coloca aqui que teve NIC 1. Pronto, NIC 1 é uma lesão de baixo grau, que 40% ou mais desses casos, mesmo quando tem associado o HPV, sabe, Rosilene? Então, pode ocorrer até, digamos, espontaneamente ou com o tratamento acontecer uma reversão. O que é isso? Você ficar bem, ficar curado, ficar ok, né? Agora, veja bem, o HPV ele pode ficar lá quietinho um tempo e ele pode voltar dependendo das suas condições imunológicas, da sua capacidade de como você está, né? Outra coisa que eu quero falar agora, foi bom ela ter feito a pergunta, porque, e sim, pode tomar vacina, porque vai se imunizar contra os outros vírus, porque para saber o tipo mesmo de vírus, sabe, Marcos? Existe um exame, que é um exame que a gente chama PCR, é um exame que a gente faz também com a secreção vaginal, aí manda para um laboratório para saber o tipo de vírus. Aí é um exame bem mais caro, bem mais complicado. A gente se pede com pouca frequência porque realmente a acessibilidade é muito baixa. Então, no preventivo, a gente não vê o vírus, gente. A gente vê as alterações provocadas por ele. Por isso que a NIC 1, pronto, é uma lesão de baixo grau. Então, como eu falei, um grande percentual, você fica bem com o tratamento, mas tem que acompanhar a cada 6 meses ou antes, sem sempre religiosamente fazer o tratamento recomendado e ter todos os cuidados, né? Mas não fica, e pode precisar o quê? De uma biópsia, para esclarecer, porque na biópsia também vai confirmar ou não a presença que foi encontrada de alterações celulares no preventivo, com a colposcopia, que ajuda também um exame complementar. Nós fazemos a colposcopia dirigindo para, no momento, fazer essa biópsia e mandar para investigação, né? E justamente, quando a gente encontra NIC 1, HPV, NIC 2, aí já vai aumentando o grau. E NIC 3 pode estar próximo de uma lesão mais séria, né? Mais grave, que é o câncer. Então, na realidade, faz o tratamento direitinho, ficar sendo acompanhado. Eu sei que muitas das vezes vocês têm dificuldade. O acesso no SUS é muito difícil. Aqui em Caicó, na região, eu sinto isso de perto do meu consultório. Hoje eu só trabalho em clínica privada, mas eu vejo a dificuldade das nossas mulheres, sabe, Marcos? Isso é muito triste, é penoso até, porque elas
nem todo mundo pode pagar, né? E na verdade isso ocorre por demais, mas é outra história, né? Infelizmente a gente tem que dar esse toque para ver se realmente as coisas tendem a melhorar. Mas enfim, no momento que diagnostica, tem que tratar imediatamente. E quando tem aquelas lesões que chamam o pessoal aprendeu a chamar manchas, nem toda mancha é HPV, viu, gente? Tem que ser muito bem, procurar um médico com uma boa experiência, um médico que lhe trate isso direitinho, que lhe dê total atenção, porque não pode desprezar. E pode tomar vacina? Pode, porque eu tenho feito em pacientes minhas que já tiveram a lesão antes e hoje elas estão muito bem. Mas pacientes que a gente pode acompanhar de perto e que realmente tivemos um resultado muito satisfatório, muito positivo. Deixa eu colocar aqui esse ouvinte no ar que quer fazer uma pergunta, doutora Maria dos Remédios. Bom dia, com quem eu falo? Alô, bom dia. Eu acho que infelizmente a ligação caiu. Doutora, que pena. Pergunta médica se o HPV provoca algum mal no homem. Então, uma pergunta aqui também do homem, nosso amigo Coelho, ele está perguntando o seguinte: com quantos anos o homem pode tomar essa vacina? Pronto, ele talvez não escutou antes, a partir de 9 anos, eu comecei a fazer nos meninos, a gente tem até um garoto de 15 anos, foi maravilhoso, a gente documentou aqui em Caicó, a mãe levou, achei bacana a atitude dela, a preocupação dela, eu conversei muito com ele, a gente explica tudo direitinho, né? Nós temos folders, né? Por sinal, gente, se tiver interesse de pegar aqueles folhetos explicativos, nós temos lá na Salutares Vacinas, na Clínica Salutares, pode ficar à vontade, nos procurar, que nós temos o prazer de fornecer esses folders para ler, porque é uma leitura curta e bem compreensível, sabe, Marcos? Então, pronto, o menino, o homem, pode fazer de 9 a 26 anos, sabe, gente? Porque até 26 anos não sabe por que eles estipularam essa idade. Até 26 anos, né? Então, o homem, por sinal, até vocês vão ficar muito felizes com o que eu vou dizer agora. O homem, ele tem uma imunidade bem mais rápida. Ele se protege de uma maneira muito mais rápida, imunologicamente falando, fator imunológico, que é aquelas células que a gente produz contra as doenças, as defesas das doenças, né? Muito mais rápido, eles observaram os estudiosos, do que na mulher. Olha que coisa maravilhosa. Então, o homem tem também o condiloma no pênis, tem também câncer, né? O condiloma lá, a verruga no pênis, na região perianal, principalmente eu quero chamar a atenção também na relação aos homossexuais, porque eles têm, como a via sexual, né, a relação sexual dele, né, é de forma diferente, nós sabemos, e também salientar que o câncer pode estar lá, tanto no pênis, hoje tem um índice alto, né? Não sei se você chegou a ver, Marcos, que eu tinha passado esse índice, assim, as pessoas às vezes não entendem muito bem isso, mas digamos, de cada 100 pessoas, tantas pessoas vão ter esse câncer, 70%, 60%, olha, anal já está tão alto que chega a 91% dos casos de câncer anal é por HPV, gente. Então, no ânus, na região perianal, né, no pênis do homem, também na boca e orofaringe. O que é orofaringe? É tudo, quando entra, né, lá na garganta, né, onde a gente tem a nossa respiração e também onde a gente engole o alimento, o esôfago, né? Então foi também já descoberto em muitos casos, até eles chegam a 70% ou mais de câncer de orofaringe, que é justamente boca, garganta, né? Infelizmente, porque existe o sexo oral, né? Então aí, sem proteção, então fazer esse sexo oral ou sexo anal, vamos usar a proteção, que é o preservativo, para prevenir esse HPV. E a prevenção maior e a arma maior hoje é a vacina. Mas a vacina associada, no caso da mulher, a prevenção do câncer ginecológico, é o preventivo, né? O homem, como não faz esse preventivo, mas ele pode procurar o urologista, porque outra coisa também muito importante, Marcos, eu quero ter um tempo para falar isso. O HPV, ele pode ser silencioso, a infecção por ele, aliás. Você se contaminar com o vírus é como o HIV. Também você pode estar lá contaminado, passar 5 anos ou mais e não apresentar nada, nenhum sinal, nenhum sintoma. Porque o HPV não é aquele que vai dar, no caso da mulher, por exemplo, eu vou estar com corrimento, assim assado, ou coceiro, ou ardor. Nem sempre, ele pode ser silencioso e no momento de um exame, no caso da mulher ginecológica, o exame no homem, né, numa peniscopia que se chama, ou mesmo a visualizar o pênis, um médico bem atencioso, um urologista ou um clínico geral, que ele examine com cuidado esse pênis do homem, a região escrotal, todas as regiões genitais, até a região perianal, se for necessário, ele poderá encontrar uma lesão, desde o condiloma, que é a verruga, até uma lesão plana, que são as manchas, as atipias, para que isso aí seja investigado, precisar fazer uma biópsia e seguir, né, a conduta correta e o tratamento, porque isso é muito importante. Se você tem, mas se aparecer uma coceirinha, pronto, a verruga pode coçar, ela coça, mas a lesão plana, ela é mais silenciosa, principalmente dentro da vagina da mulher, no colo do útero, muitas das vezes a gente vai descobrir
através do momento do exame ginecológico. E principalmente quando a gente faz uma colposcopia, um teste que a gente faz lá na hora com através da iluminação do colposcópio, que é um aparelho maravilhoso que também nos ajuda muito na nossa conduta lá e no nosso trabalho, né? Então isso é de extrema importância. E vocês, mulheres que começaram a ter atividade sexual, que hoje eu atendo meninas com 14 anos já com relação sexual, com 15 anos, está muito precoce. Iniciar, a mãe deve acompanhar. Hoje também eu estou até muito satisfeita com isso. As mães acompanham suas filhas no consultório. Eu acho fantástico. Então, de parabéns, tem que fazer isso. Acompanhá-las e levá-las para iniciar os exames preventivos, isso, né, de rotina.